Então, vamos lá, gente, iniciando a aula. Hoje é uma aula de revisão, porque hoje eu vou estar disponibilizando a prova para vocês fazerem. Vocês vão ter 7 dias para fazer. Então, nós vamos estar hoje fazendo a revisão do conteúdo, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós falamos foi sobre a norma culta. Então, vocês lembram que a norma culta ela está de acordo com as normas gramaticais, que ela vai privilegiar uma linguagem mais elaborada, utilização de estruturas sintáticas, vocabulário rico, diversificado e a pronúncia correta das palavras, tá? Então, vai ser o quê, né? Vai ser o domínio, né, da norma culta, revelando o grau de rigor e de correção gramatical, ok? Como eu uso a norma culta? Então, eu posso usar a norma culta com colocação pronominal correta, com regência verbal, com a preposição adequada, com o uso correto de várias pessoas gramaticais, com a utilização de palavras sem estarem abreviadas, ok? E aí nós temos a norma culta e a norma padrão. Eles são, às vezes, sinônimos, né? Ora, antônimos. Porque a norma padrão, ela vai ditar as regras, tá? E a norma culta, né? Com base nela, que todos os falantes conseguem se entender. E a norma culta, ela vai ser a maneira, né? Como a maneira mais próxima de como a gente utiliza a língua, né? Então, a norma padrão, ela vai ser entendida como a norma tradicional e normativa. E a norma culta é a variação que vai se aproximar dessa norma. Aí nós estudamos as variações linguísticas, que nós temos a diatópica, que são as variações diatópicas, que são a maneira como chamam-se as palavras, através de vocábulos, expressões, relacionados ao local. O local vai influenciar. Então, nós temos aipim, mandioca, macaxeira, dependendo do local, o nome, né, o nome ali da comida vai ser diferente. Depois nós temos a histórica, que vai, né, de uma variação desde os antepassados, né, desde da história, início da história até aqui. Então, nós temos lá variações históricas, com o que ocorre com o desenvolvimento da história. Depois nós temos a diastrática, que ela é de linguagem social, ou seja, dependendo de onde eu me encaixo, qual grupo social eu me encaixo, né, ou profissional, vai ser onde eu vou utilizar aquela que mais se adequa ao meu grupo. Exemplo, nós temos lá, ó, os profissionais da área da saúde têm jargões próprios. Então, eles falam suturar ao invés de cortar, né? Aí eles falam linguagem completamente diferente, né, do que uma pessoa, por exemplo, da área da engenharia, falaria diferente, né? Falaria de um jeito mais, vamos dizer, exato, né? De um jeito mais voltado para a matemática. Então, nós temos lá essas diferenças. Depois nós temos a situacional, que é a diafásica, ou seja, quando eu estou no meu local de trabalho, eu utilizo uma linguagem formal. Quando eu estou, né, na praia ou com os meus amigos, eu utilizo a linguagem formal. Então, são situações diferentes, contextos diferentes, qual eu vou saber escolher entre qual eu vou usar, ok? Se eu vou usar formal ou informal. Aí nós temos a formal, que é a menos prestigiada, né? Que são aquela linguagem utilizada em situações descontraídas. E temos a fala, garoto, beleza? Rola um cinema hoje? Sejam bem-vindos. E temos a formal, que é aquela mais prestigiada, que nós utilizamos em situações que vão ter maior seriedade, situações de trabalho, né? Situações onde a gente não pode ficar utilizando uma língua cotidiana,
né? Requer uma estrutura própria, mais rebuscada. Então, nós temos lá: bom dia, tudo bom com você? Querem ir ao cinema hoje? Onde está Pedro? Você viu? Então, nós temos a diferença agora da linguagem oral e da escrita. A linguagem oral, ela é mais fácil de ser entendida porque, né, temos gestos, né, sinais, gestos, e a escrita nós não temos. Então, a escrita nós temos que tomar mais cuidado ainda, porque às vezes podem ser expressados de maneira errônea, né, de maneira errada, ok? Alguma dúvida, gente? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Falei que você. Posso continuar? Posso continuar, então? Então, ó, morfologia, unidade 2. A morfologia vai ser o estudo das estruturas da formação das palavras. Dentro da morfologia, nós temos chamadas classes de palavras, tá? Aí temos substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, substantivo. Começamos com o substantivo, que faz parte da classe de palavras variáveis. Por que variáveis? Porque ela varia de gênero, número e pessoa, ok? Então, nós temos lá objetos, pessoas, né? Nomeiam lugares, sentimentos, estados, qualidades, tudo que nomeia. Substantivo comum é aquele que designa seres da mesma espécie. Exemplo: cidade, homem, mulher. Substantivo próprio é aquele que designa seres da mesma espécie de uma forma particular. Londres, Pedro, Tietê, né? Então, por isso nós falamos também nome próprio, né? Nós colocamos ele também nessa classe. O concreto é aquele que vai existir independente de outros seres. Exemplo, seres do mundo real que não precisam, né, de outro para existir, eles já existem por si só. Exemplo, mulher, cadeira, cobra. E temos seres do mundo imaginário também, saci, fantasma. Substantivo abstrato, aquele que depende de um ser para se manifestar. Exemplo, né? Os sentimentos, as ações, qualidades. Vida é o estado, rapidez, qualidade. Viagem é uma ação e saudade é o sentimento. Depois nós temos o coletivo, que designa um conjunto de seres da mesma espécie. Exemplo: abelha, enxame, aluno, classe, argumento, carrada, monte, artista, elenco. Nós temos após, né, o artigo, que é o segundo que nós vamos utilizar, que são o quê? Nada mais é do que determinar, né, anteceder os substantivos para determiná-los. Então, nós temos aí dois tipos de artigos. Artigo definido é aquele que é utilizado para particularizar o substantivo. E temos o, né, conhecidos como a e as, e os indefinidos, que são que, né, abordam o sujeito de uma forma generalizada, que são utilizados para apontar alguém que não especifica, não é especificado no contexto. Então, umas. Eles não se preocupam em definir exatamente quem. Depois nós temos o adjetivo. O adjetivo ele vai qualificar o substantivo, atribuindo qualidade, defeito, estado. Amor materno, materno. Momento feliz, feliz. Pessoa hábil, homem simples. Então, ele vai qualificar o substantivo.
Numeral vai assumir quantidade, ele pode ser de ordem, por exemplo, 1, 2, 3. Pode ser adjetivo, né? Minha mãe mandou 2 marmitas. Nós podemos ter também o segundo como ordem em relação à ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Temos o dobro com relação à multiplicação. Podemos ter também a fração. Depois nós temos tá escrito aqui, já falei, numeral multiplicativo, proporcional, fracionário, diminuição proporcional. Pronome é a palavra que designa os seres que se refere, indicando-os apenas como pessoa do discurso. Então, primeira pessoa, segunda e terceira. Temos lá os pessoais, os demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos. Dentro dos pessoais, nós temos lá, indicam a pessoa do discurso. Então, vão exercer a função de sujeito, né? São eu, tu, ele, nós, vós, eles. No caso, reto. Depois do oblíquo, que vão ser complemento dos verbos, substituem os substantivos. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, olha, se consigo, nós conosco, vós convosco, ou olha, se consigo. Possessivo e exprimir posse são eles meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Demonstrativo, posição em algum lugar do discurso, num tempo e no espaço. Este, aquele, essa. Indefinidos, substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga. Uns, algum, nenhum. Relativo, refere-se a um termo já dito anteriormente na oração, evitando repetição. Podem ser substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. O qual, a qual, os quais, cujo, cujas, quanto, quantas. Interrogativos são pronomes indefinidos em classe interrogativa direta ou indireta. Quem, que, qual, quais, quanto. Então, nós temos usado lá de ordem direta, quanto, né? Quanto custa a entrada para o cinema? E de ordem direta, informe quanto custa a entrada para o cinema. Ele aparece no meio da frase. Ok? Termos de tratamento são termos respeitosos, empregado em situações formais. Você, Vossa Excelência, Senhor, Vossa Majestade. Verbo expressa a ação, estado, verbos de ligação ou fenômenos meteorológicos. Ação, estado, fenômeno, ocorrência, desejo. Advérbio, palavra invariável, modificadora do verbo, adjetivo, outro advérbio, uma oração. Ela canta bem. Bem, nesse caso, especifica o verbo. Ela canta muito bem. Nesse caso, eu tenho um advérbio bem e outro advérbio. Então, vai modificar um outro advérbio. Locução adverbial. Conjunto de duas ou mais palavras que tem valor de advérbio, formado por preposição. O céu, preposição, com substantivo, adjetivo, advérbio. O céu escureceu de repente. Preposição, repente. Advérbio. O céu escureceu repentinamente. Classificação dos advérbios de modo, de bem, mal. De intensidade, muito, demais, pouco, tão, com, bastante. De lugar, aqui, ali, acolá, cá, ali, trás, debaixo. De tempo, hoje, já, logo, agora, amanhã, antes. De negação, não, nem, tampouco, nunca, jamais. De afirmação, sim, certamente, realmente, efetivamente. De dúvida, possivelmente, provavelmente. Acaso, será, talvez, e casualmente. Preposição serve como conectivo
entre palavras. Preposições essenciais, que é aquela que guarda valor da sua essência, né? Exemplo, a, ante, atés, com, contra, desdes, sem, para, perante, sem, sobre, sobre. Preposições acidentais, que são palavras que não são preposições, que acidentalmente funcionam como preposição. Exemplo, conforme, consoante, durante, exceto. Conjunção, liga duas palavras, o mesmo valor gramatical. Pode dar relação. João e Maria, adição. Pedro entrou, mas Maria saiu. Oposição, todos viram que Maria saiu. Interjeição, palavra que vão exprimir estados emotivos. Viva, uau, ai, dor, socorro, alívio, perdão, desculpa. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo aqui ou alguma dúvida? Eu acredito que não, professor. Não? Alguém tem alguma dúvida? Pode colocar no chat, sem problemas, tá? Tá, ok. Então, vou continuar, tá? Na unidade 3, nós vamos falar, falamos, né, também, vamos falar de novo sobre acentuação gráfica. Que dentro da acentuação gráfica, nós temos chamados os sinais gráficos, né, que é o tio, o acento circunflexo, o acento agudo. Dentro da separação silábica, né, nós temos a ação cuja é marcada pelo hífen, tá? Dentro dessa ação, nós temos os sinais gráficos, como eu já disse anteriormente. O acento tônico é o som mais forte da palavra. Então, nós temos lá, ó, a classificação das sílabas quanto à intensidade. Então, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. A oxítona, a última sílaba tônica, ou seja, o som emitido, é a última. Som mais forte, né, que nós falamos. Exemplo, urubu, parabéns, avó. Regras das oxítonas. Primeira regra. Só vão ser acentuadas as oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens. Exemplo, ó, parabéns. É acentuado. Exemplo, sofá, terminou com A. Você, terminou com E. Também terminou com em. Regra 2. São acentuadas oxítonas terminadas em ditongo aberto. El, ei, oi. Exemplo, chapéu, troféu, anzóis. Regra 3. Formas verbais com os pronomes las, lá ou las, los ou los. Exemplo, formá-la, trazê-lo. Ou seja, quando são formadas por pronomes, lo, ou lá. São acentuados. Paroxítona são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, mata, rádio, história, amigo, vírus, ideia e tórax. Aí eu queria ir. Regra 1 das paroxítonas. Não são acentuadas as paroxítonas terminadas em a, as, e, ens, os, em e ens. Exemplo, plateia, debilóide, enjoo, homem, nuvem, item, hífen. Então, é ao contrário das oxítonas. Enquanto as oxítonas eu acentuo as, es, os, em e ens, eu não acentuo as paroxítonas, ok? Terminadas com essas palavras, essas letras.
Então, agora eu tenho a regra 2, falando que não são acentuadas em que a sílaba forte é de tom aberto. Então, paroxítonas com ditongo aberto não são acentuadas. É ao contrário das oxítonas. Heróico, assembleia, androide, colmeia, não é? É só saber se é paroxítona ou paroxítona. Regra 3. Acentua essas palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente, seguindo ou não de S. As demais palavras são acentuadas. Fácil, hífen, álbum, bíceps, lápis, árvore, trágico. Proparoxítona são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. A antepenúltima. Não tem regra porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, ó, vésperas, máximo, parábola. Então, ó, acentuada, acentuada, acentuada. Antepenúltima, antepenúltima, penúltima e última. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, nós temos, ó, uma sílaba só, monossílaba. Duas sílabas, dissílaba. Três sílabas, trissílabas. Quatro ou mais, polissílaba. Né? Então, pé, pés, monossílaba. Dissílaba, café, até, transpor. Trissílaba, abdômen, seringa, ideias, ciúmes. Polissílaba, inflamação, anestesia. Alguma dúvida até aqui? Pode falar no chat, tá ok? Professora, essa aí já é uma revisão para a nossa prova? Eu perdi a data da prova, nem sei. Tô A perdido em prova relação a vai estar liberada hoje, tá? Revisão, isso aí. É hoje? Hoje é. E Tá. vai ser liberada hoje até 7 dias para fazer. Tá ok? Tem até 7 dias. Tá bom. Divisão silábica, tá ok. Divisão silábica, né? Cumpre as normas. Não se separa de tongos e tritongos, ou seja, união de uma semivogal com uma vogal. Então, de tom oi, o, i, ou, u, a, i, né? De tritongo. Não se separam encontros consonantais de consoantes terminados em R ou L. Exemplo, N, tom com P, não se separa. C, apareceu o L, não se separa. O B, apareceu o R, não se separa. Não se separa o dígrafo, CH, LH, NH, GU e QU, exemplo, chave, baralho, freguês. Separam-se as vogais dos hiatos, tá? Então, ó, vogal do hiato. Então, ó, raiz, juiz. Separam-se as letras dos dígrafos RR, SS, ST, SHI, XT, XS. Então, ó, ferro, separou. E teve encontro de dígrafos, desses dígrafos tem que separar, ok? Na separação silábica, divisão silábica, ok? Encontros vocálicos são aqueles, né, quando ocorre quando duas ou uma vogal, uma semivogal, estão juntas na mesma palavra, porém com som separado. Então, nós temos lá de tom, uma vogal com a semivogal, na mesma sílaba. Pai, peixe, azeite, elas não ficam na mesma sílaba. Hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Exemplo, país, saúde. Tritongo, encontro de semivogal, vogal e semivogal. Uruguai, iguais, saguão, pronunciadas numa mesma sílaba. Ok? Alguma dúvida? Posso prosseguir?
Ortografia. Ortografia. Vamos falar sobre o hífen agora. Então, utilizamos o hífen para formar palavras compostas, dividir sílabas, separar pronomes oblíquos e unir prefixos. Regras do hífen. Não se usa hífen para unir vogais diferentes. Exemplo, autoestrada. Então, vai ficar tudo junto. Não se une o com e. Ok? Videoaulas, autoescola. Vogais diferentes? Não se unem. Se unem. Não se separam com hífen, ok? Não se usa hífen para unir consoantes diferentes. Hipermercado, superbactéria. Não se usa hífen para unir consoante com vogal. Olha lá, consoante e vogal. Então, ó, hiperativo, interescolar. Aí, ao contrário, usa-se hífen para separar vogais iguais. Micro-ondas, micro-organismo, anti-inflamatório. Usa-se hífen para separar consoantes iguais. Super romântico, hiperresistente. Usa-se hífen com prefixo pó, pró, prés e pós. Pós-graduação, pré-natal e pró-vida. Importante. Além da aplicação das regras, temos que saber o seguinte. Se o segundo elemento começa com R ou S, duplicam as letras. Exemplo, mini saia. Mini saia. O segundo elemento saia começa com S, então logo eu vou ter dois S's. Então, o correto é mini saia. A mesma coisa com as outras palavras. Ultrassom, antissocial, antirracismo. Tem que deixar junto e duplicar, né, a letra. Então, ó, social, eu vou colocar dois S's. Ok? Aí temos lá, né, usa-se hífen para palavras compostas com elementos de ligação. Não use-se hífen, né? Para palavras compostas com elementos de ligação. Exemplo, mão de obra, dia a dia, café com leite. Se não houver elementos de ligação, há hífen. Exemplo, arco-íris, guarda-chuva, porta-malas, ping-pong. Como consequência, não usaremos hífen em locuções com palavras repetidas, né? Dia a dia, corpo a corpo, porta em porta, glu-glu. Exceções do hífen. Palavras com hífen. Arco da velha, mais perfeito, cor-de-rosa. Água de colônia, ao Deus dará, a queima-roupa. Palavras com hífen, utilizando-se de espécies botânicas e zoológicas. Então, há hífen nessas palavras. Exemplos, bem-te-vi, erva doce, cravo da Índia. Antes de palavra com H, há hífen. Exemplo, anti-higiênico, circunhospitalar. Apareceu a palavra com H, há hífen. Não se usa hífen em informações que contêm os prefixos des e ins, nas quais o segundo elemento perdeu o H inicial. Exemplo, desumano. Desumano, ele perde o H. Perdeu o H, começa com des, então ele não tem o hífen, ok? Isso vai acontecer com as próximas palavras. Depois nós vamos falar das palavras também que perderam a noção de composição. Exemplo, girassol, manda-chuva, paraquedas e translineação. Vou falar um pouquinho sobre a translineação. O que é a translineação? É quando não cabe uma palavra numa mesma linha e a gente tem que descer, a gente tem que cortar essa palavra, tá? Então, o que vai acontecer? Se a palavra tem hífen, tá? Então, ó, se uma palavra composta de combinação em que há um hífen, no final dos elementos, deve repetir-se o hífen no início da linha. Então, ó, serenalosemos. Então, serenar, aí você põe o hífen, depois você repete de novo embaixo, o mesmo sinal de separação, e aí continua, ok? Então, você vai fazer isso na primeira linha e na segunda linha, tá ok? Prefixos bem e mal. Palavra iniciada por vogal, a, hífen ou H. Exemplo, mal posto, mal criado. Então, ó, nas palavras compostas com os advérbios bem e mal, que a segunda palavra começa com consoante, ocorre junção das palavras. Então, ó, mal posto,
P começou com consoante P, então junte-se as palavras. Ok? Bem e mal. Mal e bem, com hífen ou sem hífen? Exceção, o advérbio bem pode se manter autônomo, inclusive em palavras começadas com consoantes. Então, ó, o bem pode ser bem posto, bem-vindo, bem mandado e bem criado. Então, pode se manter autônomo, ok? Começados com consoantes. Alguma dúvida até aqui? Então, vou continuar. Depois falamos sobre a pontuação. Pontuação, né, são sinais que desempenham questões de ordem direta. Então, dentro, nós temos a da pontuação, nós temos o ponto final, a vírgula, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, reticências, aspas, parênteses, travessão. Ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Joaquim celebrou seu aniversário na praia, elemento 1, não gosta do frio nem das montanhas, segundo elemento. Ok? Separação de dois elementos. 2 pontos. Utilizado para introduzir uma fala ou para explicar ou iniciar uma numeração. Os enfermeiros são essenciais dentro do sistema de saúde, afinal, são eles que estão presentes em todo o tratamento dos pacientes, desde o momento da entrada até o momento da alta. Então, separar, né, no caso, explicações. Ponto de exclamação. É colocado em frases para expressar surpresa, sentimento, desejo. Que horror, ganhei, silêncio. Interrogação, para interrogar, perguntar. Utilize no final das frases. Quer ir no cinema comigo? Reticência, marcam suspensão da frase, atribuindo elementos de natureza emocional. O tempo passa, podem indicar também continuidade de uma ação. Vim até aqui achando que, aspas, pode-se destacar uma parte do texto, representar nomes de livros ou legendas, ou assinalar estrangeiros e neologismos. Como disse Machado de Assis, a melhor definição do amor não vai no beijo-a-boca de moço namorado. Então, nós temos aspas aqui, ó. Escreveu os Lusíadas, não rolou. Parênteses, utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação acessória. O funcionário, ou mais ignorante que já vi, formação acessória. Cheguei a casa cansado, jantei, um sanduíche e um suco. Informação acessória. Travessão, utilizado nisso de frases diretas para indicar diálogo dentro do texto. Muito descontrolada, Paula gritou com seu marido. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Vírgula, sinal que exerce 3 funções. Marcar pausas na leitura, separar orações e impedir ambiguidade. Então, nós temos lá, para separar tempo, localidade e datas, então, Volta Redonda, 1º de junho de 2020. Uso do vocativo, do chamamento, né? Maria, vem aqui. Isolar aposto, que é a explicação do termo já dito. Exemplo, Maria, professora de anatomia, falo sobre a Maria. Elementos de numeração, contar alguma coisa, enumerar acontecimentos. Fui ao mercado comprar pão, leite, carne e frutos. Elipse, omissão de verbo. Carlos fala inglês e Fernanda fala francês. Carlos fala inglês e Fernanda, vírgula, francês. Omitiu o verbo fala. Ok? Alguma dúvida em relação à pontuação?
Vocês estão conseguindo entender esse conteúdo? Então, gente, 1 minuto para a reunião terminar, tá? Assim que terminar, vocês voltam no mesmo link, tá? E a gente vai continuar aí falando sobre a unidade 6, ok? Ok? Então, finalizando aqui, só voltar no mesmo link para a gente continuar, ok?